Olá, meninos! Estamos aqui mais uma vez, mais uma aula de função. Super novidade. Não, uma parte boa. Não é mais a exponencial, mas tem outra novidade melhor ainda. É a prima dela. É parente bem ali, próxima. pertinho. Isso significa que, olha só, presta atenção. Significa que se você aprendeu a exponencial, a logarítmica está no papo. E se não aprendeu... Se não aprendeu, vai ter que aprender para poder, porque é pré-requisito. É verdade, né? Se não aprendeu, corre que ainda dá tempo, né? Assiste a aula de novo, faz as atividades, porque a gente fala às vezes de operações inversas, né? A adição é o inverso da subtração, a multiplicação da divisão, a potenciação da radiação. E a exponencial é o inverso do log, né? Para os mais íntimos, já vamos começar aqui a chamar de log, não é? Log. E logo mais a gente vai ver tudo isso. Logo não, tá? O logo já é outra coisa, o log. Então, a nossa aula de número 31. Não é, a gente já faz uns trocadilhos. 31. Não é possível. E rumo no final aí da nossa unidade 2, a gente vê mais um pouquinho de função. A função de hoje, ela é um pouco diferente, mas é igual. Mas é igual, né? Eu não vou falar não fala nada, não. Senão a gente já vai dar as dicas aqui, mas tudo isso vocês vão aprender ao longo da aula. Muitas coisas se assemelham à função exponencial e outras se diferenciam, né? Até porque ela tem a característica própria dela. Mas isso tudo a gente vai estudar no parte 1, parte 2, né? Passo a passo, tudo tranquilo, tá certo? Certinho. Bora então? Então vamos. Bora lá? Aula de número 31, olha lá, se liga no material. Hoje é a parte 1 de função logarítmica. O que é função logarítmica? Já começamos assim, o que é? E depois vamos aprender a resolver algumas equações. E a novidade vem aqui, ó. Porque se você já sabe resolver exponencial, as equações como diz o professor Maurício, mamão com açúcar. E com leitinho, com mel. Granola. Gostoso demais, né? Habilidades da aula de hoje, reconhecer a importância das funções exponenciais e agora as logarítmicas. E também vamos aprender a resolver as equações logarítmicas, assim como a gente fez na modular, né? A gente fez na exponencial e agora a gente vai fazer aqui também, resolver as equações, tá certo? Certinho. Vamos ao passeio do dia? Vamos lá? E o oferecimento da aula de hoje vai para... Olha lá, mais uma escola da mediação tecnológica do estado de Rondônia. Mais uma não. É com grande tristeza que nós vamos comunicar que até o momento essa é a nossa última visita. Não, mas a gente vai receber, né? Mais fotos aí, estamos esperando, a priori, essa é a nossa última visita. Eu vou ficar triste. Vou solicitar do secretário agora para a gente visitar lá ao vivo mesmo. Presencial, não veio a foto. Não tem a foto fazendo. Vamos ver qual faltou e vamos ter que ir lá presencialmente. E a gente tem uma escola aqui, né? Bem legal. Olha lá, tá em obras, ó. Chegou um milheiro de tijolo lá. Tem um milheiro não ali, professora. Estão construindo um pavilhão novo. Será que é a sala da mediação? Não sei. Cadê a antena da mediação? Que escola será essa, né? Vamos lá, e o nosso céu é azul. Nosso céu é sempre azul. Sempre azul. Vamos ver então a escola de hoje, a escola... Valdemiro da Silva Moura. No Cunho do Marechal, extensão Frei Henrique de Coimbra, em Cacaulândia. Cacaulândia é bem aí. Bem aqui. Passou Ariquemes um pouquinho, andou um pouquinho, já chega em Cacaulândia. Olha que legal, né? Um vasto pátio aqui, né? Coberto aí para a galera ficar na hora do intervalo, para fazer algumas atividades diferenciadas, né? Para fazer a gincana de matemática. Já dá certo, já. Legal, né? Então, um abraço aos professores presenciais, beijo no coração dos alunos da Escola Valdemiro da Silva Moura. Beleza? Então, vamos lá, no slide agora a gente pergunta para vocês. E aí, o que vocês acham que é essa tal de função logarítmica? Bom, função eu sei que é dependência, né? Um número dependendo do outro. Agora esse tal de logaritmo aí, E essa dúvida tá pesada, né? A gente tem que tirar essa dúvida das costas aí, né? Tem que ficar mais leve, né? Vamos lá? Então, o que é essa função logarítmica a gente vai explicar agora para vocês, tá? E o que acontece, né? A gente sabe que função é uma relação de dependência. A gente vai ter valores de x que vai resultar em valores de y. O x é o domínio, o y é a imagem. Isso. E nesse trânsito tem uma máquina. Máquina de calcular. Essa máquina já foi afim,
do primeiro grau. Depois essa máquina virou uma máquina quadrática. E aí na quadrática tem uma regra específica, né, para achar as raízes, mas também dá para achar valores pontuais. Essa máquina já foi modular, e na modular foi legal porque ele tirou tudo que era negativo, não tinha mais débito lá. Pelo menos na resultante, débito não tinha só mais. Só coisa positiva, tudo só positivo. coisa boa. Depois da modular, ela virou exponencial. Também, só positivo também, né? Só positivo. Tendia para o zero, mas não chegava no zero, nem zerava. Por um beicinho de pulga, não toca o eixo X, E agora essa máquina vai ser logarítmica? E agora vai ser. Claro que para a gente entender melhor tudo isso, a gente tem um vídeo para mostrar para vocês que traz uma historinha, né, uma aplicação, tudo isso para a gente poder socializar melhor esse estudo de hoje. Vamos ver o vídeo. Onde foi que eu errei? Os logaritmos surgiram para descomplicar a matemática. Eles transformam multiplicações e divisões em operações mais simples, de soma e subtração. A função logarítmica também vai proporcionar uma maneira mais fácil de observar o resultado, porque tem um gráfico. Além da matemática, os logaritmos vão te ajudar na física, na química e na biologia. Muitos fenômenos naturais são empregados nos logaritmos. Eu adoro função logarítmica. Logaritmos, voltem! Não posso viver sem vocês! Olha aí, dependendo, né? Ficou interessante, né? Sonhar com uma professora dessas maravilhosa, o ensino fica mais fácil, né? A gente vai ver agora alguns detalhes que envolvem, né, a equação, a função, né, logarítmica. Mas antes da gente falar de função logarítmica, a gente precisa de um detalhezinho, né? Olha lá. Antes de falar de função logarítmica, a gente vai precisar entender o que é o logaritmo. Não. Uma coisa depende da outra, né? Porque você está falando de função e eu nem sei o que é logaritmo. Então vamos aprender o que é logaritmo primeiro? O que é o logaritmo? Vamos lá então. Vamos. Olha lá no slide, vamos aprender primeiro o que é o logaritmo. Vamos ver. E outra coisa, você pulou. É um tema que o Enem cobra muito. E aí, em algumas questões do Enem, o que acontece? Para encontrar o valor do tempo, lembra lá atrás que nós falamos do tempo lá na exponencial? Quando falta o tempo, ou eu resolvo a equação exponencial, ou eu aplico algumas regras e propriedades do logaritmo. Então, o que é esse logaritmo? Então, vamos lá. Você lembra das funções exponenciais? Sim. A gente acabou de ver, né? Qual eram as características da função exponencial? Tinha a base tinha que ser maior do que 0 e diferente de 1. Essa base estava elevada a um expoente x. Que é por isso que é chamado de função exponencial. A incógnita está no expoente. O x está lá no expoente, né? Beleza. O a, ele é um número real, tá? Então ele pode ser decimal, ele pode ser o que ele quiser dentro dessa restrição. Ele não pode ser negativo, ele tem que ser maior que 0, positivo. E ainda tem um detalhezinho importante, diferente de 1. Tá, mas aí vocês estão falando da exponencial, mas a gente está falando de outra, né? Mas vamos resolver alguns exemplos aqui para relembrar, entender né? exponencial. Tá aqui, ó. Deixando a mesma base é o passo... Não, passo 1 é o quê? Deixar tudo na mesma base. Então a gente viu que 81 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja... 3 elevado à quarta potência. Vamos fazer o passo a passo da resolução. Quando a gente corta a base, a gente tem um expoente em resultado, Isso. né? Então aqui o meu x vale 4. Outro exemplo? Deixa na mesma base. Então tem que fatorar, né? Isso. Decompor o 32, certo? Certinho. E o 32 é o mesmo que? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então é 2 elevado na quinta potência. Vamos eliminar as bases? Corta a base. Muito bem, a gente fica com x menos 5 igual a 5. Esse menos vai passar para o outro lado, vai ficar x é igual a 5 mais 5, x igual a 10. Tá bom? Beleza. Se a gente substituir esse x aqui, tem que dar certo, né? 3 elevado à quarta é 81. Do mesmo jeito aqui,
2 elevado a 10 menos 5 é 2 elevado a 5, que é 32. Ah, então o logaritmo é isso aí? Praticamente isso, porque o logaritmo vai trazer uma operação inversa exponencial. Então, olha lá, quando a gente tem uma função, ou seja, aqui a gente tem uma equação, né, logarítmica, a gente tem log de b na base a igual a x, ou x igual a log de b na base a. Então, vamos primeiro estudar as partes de um logaritmo, tá? Para a gente entender bem. Beleza. O x é o próprio logaritmo, é o resultado. Aí, olha só, lembra que lá na equação exponencial a nossa base era chamada de a? Pois é, esse mesmo a vai ser a base do nosso logaritmo. E o número que eu tenho maiorzinho lá vai ser chamado de logaritmando. Então nós temos, olha só, atenção, nós temos o log, que é a simplificação do termo logaritmo. Nesse log vão aparecer dois números, um que vai ficar colado na perninha do g e um outro que vai ficar maiorzinho ali junto com o log. Esse maior é chamado de maior, senhores, não na questão de valor, de módulo, tá? Maior no tamanho. Esse maior é o logaritmando, aquele que está lá embaixo, pertinho na perninha do G, é a base, e quando eu fizer a resolução disso, eu vou encontrar um x. Quem é esse x? É o meu logaritmo. Beleza, então, ó, coração da aula, tá? Vamos começar já a anotar aí, porque é um assunto um pouco diferente, é um assunto que você não vê no ensino fundamental, é só agora no primeiro ano do ensino médio, então você precisa já se apropriar aí dos detalhes, tá? Então, as partes do logaritmo, você precisa anotar. Quem é base, quem é logaritmando e quem é o logaritmo, que é a resposta, tá? Anotou? Belezura? Belezura. Então tá, não deixa de anotar, porque a gente vai precisar dessas informações, tá? O logaritmo, assim como, né, a exponencial, ela vai ter algumas restrições, certo? Então vamos ver. Vamos ver. No logaritmo acontece o seguinte, eu tenho x igual a log de b na base a, né? Então, ou log de b na base a igual a x, foi o que a gente já falou, né? Então vamos ver. Vamos. Pela definição de equação exponencial, lá atrás, nós sabíamos que a base não podia ser 0 e tinha que ser diferente de 1, certo? Aqui para o logaritmo continua da mesma forma. Como nós falamos que é a operação inversa, ele traz algumas determinações ou consequências do exponencial. Então já anota aí, no logaritmo, a base tem que ser maior do que 0, mas não pode ser 1. É do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Só que aqui tem um agravante, né? O B tem que ser também positivo. Positivo, maior do que 0. E aqui é legal, professor Maurício, que a gente pode até mostrar aqui, né? Essa parte aqui, entre 0, se a base for entre 0 e 1, ela é decrescente. E se a base for aqui maior que 1, ela é crescente. Crescente, né? Então, olha lá, vamos dar uma conversadinha aqui com o pessoal, por quê, né? O que acontece? Quando você tem algumas restrições, o primeiro passo é você anotar o que a gente falou aqui do coração da aula, né, gente? Tem que anotar. Anota essa parte, você precisa saber o que é o logaritmo, o que é a base e o que é o logaritmando, tá? Assim como... E aqui, só para não perder a linha do pensamento, do jeito que está aqui, ó, já é basicamente um mapa mental. Porque você vai fazer o quê? Aqui mesmo você já vai colocar, bom, o logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. Então aqui tu já coloca aqui embaixo a informação, logaritmando maior do que 0. Maior do que 0 significa um detalhe, ele não pode ser negativo, ele pode ser fração, pode ser número decimal, pode... Aqui no logaritmando, ele pode ser até 1. Beleza. A base é igual lá na exponencial. Tem que ser maior do que 0, só que não pode ser 1. Eu não posso ter uma base 1. Por que não pode, professor? Porque a base 1 é elevada a qualquer expoente, qualquer 1, vai dar sempre 1. Então eu não vou ter a curva da exponencial e nem a curva do logaritmo. E o x, agora no x eu vou encontrar o resultado que quiser. Porque ele é a imagem e a imagem vai ser real. Verdade. Então, olha aí, assim como você tem que anotar esses detalhes, aqui também você pode já ir anotando aí as restrições, esses detalhes aqui, pode anotar lá naquele outro lá, já fica um mapa mental, bonitinho. Beleza, então. Claro, né, que a gente vai dar sempre exemplos, né? Não perca essa aula, porque, gente, é a primeira parte de logaritmo, mas é a fundamental. É a fundamental. Porque depois, o restante, você vai fazer com base no que a gente explicou na aula de hoje. Então, precisa estar atento, tá? Beleza. Então, vamos lá, segue no slide, vem com a gente.
Então, temos o seguinte detalhe aí, né? Vamos lá. Logaritmo e exponencial. Agora a gente vai fazer a transformação, né, professor Maurício? E esse símbolozinho aí do lado, olha lá, ó, é uma condição necessária e suficiente, ou seja, logaritmo e exponencial, eles estão interligados. Como? Logaritmo de b na base a é igual a x, se o a elevado a x for igual a b, ou seja, se a minha base a, quando eu elevar essa base ao expoente x, o resultado for o próprio logaritmando. Então, é isso que vai acontecer no nosso logaritmo. Por isso que nós falamos, se você aprendeu exponencial, aqui você não vai ter dificuldade. Tem aluno que fala assim, professor, eu sei fazer exponencial, mas não sei fazer logaritmo. Eu falei, não, então tem alguma coisa errada, porque logaritmo e exponencial estão ligados, está aqui nesse slide aqui, ó. Eles estão presos, amarrados. Beleza, e a gente vai fazer agora uma transformação. Como que eu vou transformar de logaritmo para exponencial? Por quê? Porque muitas das vezes é muito mais fácil resolver pela exponencial. Então a gente vai fazer assim, log de b na base a igual a x. Isso vai ser igual a elevado a x igual a b. Então já pega a prática, tá? De fazer esse giro aqui. É a elevado a x igual a b. Tá certo? Outro coração da aula. Essa aula tá romântica hoje, né? Esse daí, naquele mapa mental que você fez lá atrás e colocou as regras, você já pode, no cantinho ali, faz um coração. Olha só como é o coração da aula, faz um coração bonitinho e dentro coloca esse giro. E se você perceber, ficou a metade de um coraçãozinho ali mesmo. É verdade. A aula tá romântica, né? Olha lá. Então, a gente vai fazer sempre esse giro, tá? Vou fazer aqui de novo para vocês. Log de b na base a igual a x. A gente vai fazer aqui a elevado a x igual a b. E transformando fica bem tranquilo de resolver, porque a gente já fez isso nas situações de exponencial, né? E agora, vamos aos exemplos? Vamos lá? A elevado a x igual a b. Então, primeiro a gente vai mostrar, né? Tipo, eu tenho log de 16 na base 4 igual a x. Isso é o mesmo que dizer 4 elevado a x igual a 16. Qual o número que o 4 está elevado que vai dar 16? Bom, peraí, se for 1 dá 4, 2, né? 2, que 4 vezes 4 é 16. Então o log de 16 na base 4, o resultado é 2? É 2. E se fosse para resolver a equação, como é que nós aprendemos a fazer a equação? Fatora, né? Fatora sempre o maior, deixa na mesma base, corta a base e vai achar a mesma resposta. Agora vamos lá, log de 8 na base 2 igual a x. Isso é o mesmo que? 2 elevado a x igual a 8. Olha que legal. Fatora o 8 na base 2 vai dar 3. Isso, a gente pode fazer, né, como ele falou, né? 4 elevado a x, 16 é o mesmo que 4 elevado ao quadrado. Corta, sobra que x é igual a 2. Fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. Se aprendeu exponencial, a galera tá deitada na rede agora. Só alegria agora. Só alegria. Agora, se não aprendeu, corre, porque tem que correr atrás, tá? Vamos lá. Log de 5 na base 5 igual a x. É o mesmo que 5 elevado a x igual a 5. Então... Já tá na mesma base. Aí eu vou cortar, vai ficar x igual a nada? Igual a 1, porque lembra, na educação matemática que a gente tem o 5 elevado a 1 aqui? Quando não tem expoente, ele vale 1. Aí eu já estou flagrando aqui que se a base e o logaritmando são iguais, o resultado é 1? É 1, porque mesmo a base... Já tá umas propriedades já aí, surgindo né? Surgindo alguma coisa. O aluno esperto já vai observando esses detalhes e já vai marcando tudinho bonitinho. Então, olha que lindo. Viu que não tem mistério? Se você aprendeu exponencial, aqui está só o sucesso. Isso, e vamos já praticar fazer esse giro, essa conversão. Se a gente tem log de b na base a igual a x, é a mesma coisa que a elevado a x igual a b. Certinho? Certinho. Sem preocupação. A gente está bem devagar, fácil, né? Cara, bem devagar, sem muita pressa. Olha, eu imagino o seguinte, professor. Se com 54 aulas a gente já consegue detalhar, esmigalhar assim bonitinho... Imagina se fosse mais, né? Se tivesse mais aula. Eu ia adorar, cara, gente. Esses meninos iam ficar craques em matemática. Verdade. Iam. Isso né? Mesmo. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia o nosso sonho se realiza. Mais de 54 aulas de matemática. Top, hein? Já tem uns lá que vão assim... Outros... por favor. Vamos ver, né? Então, olha lá. Segue no slide. Vamos ver.
Vamos praticar? Vamos ver se é logaritmo ou não? Vamos. Então tá, é logaritmo? Vamos ver? Deixa eu ver. Primeiro caso, né? A gente já sabe que temos as restrições aqui, Isso, né? tem as regrinhas. Tem as regrinhas. A gente já sabe que o A tem que ser maior que 0, diferente de 1, e o B maior que 0. 0. Então, no primeiro logaritmo, nós temos aqui, ó, logaritmo de 7 na base 1. Vamos observar direitinho aqui o valor do A e o valor do B. E vamos ver se ele se encaixa na regra. Quem é o A? O A é a base, então a base aqui é 1. O B é 7. Vamos lá, a regra diz que o A tem que ser maior do que 0, mas ele precisa ser diferente de 1. Então, esse aqui não é logaritmo. Não é por quê? Porque ele já quebrou uma regra. A base é igual a 1. E lá na regra diz que a base tem que ser diferente de 1. Vamos para o segundo exemplo. Logaritmo de 81 na base 3. Aqui vai surgir depois, vamos trazer todos aqui, Todos? que eu acho que já tem as respostinhas aqui, professor Maurício, assim, ó, isso, né? Ó, então falamos já que não, né? Não, Negativo. não Então, A igual a 1. Vamos na B agora. A B, a gente tem quem é o A? O A é 3. E quem é o B? 81. Ah, então tá dentro dos quesitos? Deixa eu ver, O A é vai. maior que 0? É diferente de 1? Beleza, então né? encaixou. Tá, fechou. E o B é maior que 0? É. 81, então, Então, ok. positivo e operante, tá correto, né? Agora vamos na letra C, quem é o A? O A é raiz de 2, aproximadamente 1,4, 1, 4, 3, 2. Não tenho certeza agora. E o B quem é? 2. O B é 2. O A é maior que 0? É. É diferente de 1? É também. É 1,4, não é É. 1, né? E o B é maior que 0? É. Então, positivo. É logaritmo. Então a gente vai fazer essa análise sempre. Antes de sair resolvendo igual um doido, primeiro tem que analisar se é logaritmo, né? Verdade. Letra D, quem é o A? O A é 0,25. É maior que 0? É maior que 0. E é diferente de 1? É diferente de 1. Beleza. E quem é o B? O B é 16. 16. E 16 é maior que 0? É. Ah, então tá beleza, fechou. Fechou. Positivo. Agora, nesse Não, caso aqui... essa daí não dá para saber, professora, porque não tem o A. Não tem o A, Não né? aparece o A. E que Ou que será que a educação matemática traz alguma novidade para cá? Será que é 1 aqui? Não sei, porque na potência, quando não tem nada, é 1. Quando não tem nada é 1. E no log? Nas equações, quando não tem nada, tem lá só x, também vale 1, não é? Uhum. E aqui no log, quando Aqui não no tem log nada? é um pouquinho diferente, professor Maurício. Ah, é? O A, quando não tem nada no log, ele vale 10. Ah, é o famoso logaritmo decimal? De base, É aquele 10. da calculadora? Isso. então- E aí, olha lá, e quem é o B? O B é 0,1. Vamos lá, o A é positivo? É positivo. E é maior que 0? É maior que 0. E é diferente de 1? É diferente É de 1. também. E quem é o B? Maior O que B é 0? 0,1 é maior que 0. É maior que 0. Positivo? É pouquinho, mas é, né? Pouquinho. Então, um beicinho de pulga só, mas é. positivo, né? Legal, olha aí que bom, que beleza, né? Então, assim, ó, antes de sair calculando, você precisa primeiro analisar se é ou não é logaritmo, tá? É, porque já pensou se ele pega por exemplo, que a base é um número negativo, se é um 1, e tenta fazer o cálculo, olha, você vai chegar numa resposta. Mas essa resposta dentro do campo matemático não vai fazer sentido. Por quê? Porque você resolveu uma coisa que não era logaritmo. Tá? Ah, mas eu fiz lá um 1, aí deu para fazer... Mas não vai chegar porque, até assim, se for 1, né, a base for 1, o outro número tem que estar elevado a 0 para dar 1. Então, quer dizer, teoricamente dá para resolver, né? Porque eu pego 1000 elevado a 0 dá 1. Então ficou a base e o outro ficaram iguais. Mas, pela lógica e pela regra, a base não pode ser 1. Então assim, vocês viram as restrições que a gente pediu para anotar no coração da aula, né? Então não é por acaso, tá? Então primeiro observa se é possível fazer o cálculo, né? Se é logaritmo para depois sair resolvendo, tá certo? Certo. Vamos lá, mais exemplos agora, vamos praticar, vamos ver. Por exemplo, eu tenho aí 32 elevado a x igual a 64, né? E aí o que eu vou fazer?
né? Eu vou pegar e vou fazer a decomposição do 32 e do 64 para chegar na mesma base. Porque o 32 não tem como chegar em 64, né? Isso. 32 elevado a 1, 32 elevado a 2 vai ser 32 vezes 32. Dá 1024. Não tem como chegar no 64. Então a gente vai, tá meio fora de ordem o surgir aqui, mas a gente vai mostrar tudo, né? Peraí, Isso. na verdade começava assim. Deixa eu mostrar todos os passos aqui, aí a gente... Isso aí, né? Beleza. Então, eu tinha aqui um log de 64 na base 32 igual a x. Vamos fazer o nosso giro da resolução. 32 elevado a x é igual a 64. Então, ficamos com a situação exponencial, que para nós é mais fácil, né? Aí ficou com mamão com açúcar. Isso. Então, vamos decompor ou fatorar o 64. E aí aquela dica que a gente deu nas últimas aulas. Sempre começa fatorando pelo maior. Porque quando você faz o maior e tem que ficar na mesma base, no meio da decomposição vai aparecer o menor. Olha lá, ó. Fatorei 64. Lá no meio apareceu o 32. Beleza, e aí ficou bom, né? Porque o 64 deu quantas vezes o 2? 6 vezes. 6 vezes. E o 32? 5 vezes. 5 vezes. Então, eu já sei que 64 é 2 elevado a 6. E o 32 é 2 elevado a 5. Só que aí, claro, como eu já tenho um x aqui, né? Vai ser 2 elevado a 5 elevado a x. Potência de potência. E aí? Aí, beleza. 5 vezes x? 5x. Posso eliminar as bases e trabalhar com os expoentes. Então, x está multiplicando, vai passar? Dividindo x igual a 6/5. Beleza. Então, para resolver um log, você faz a transformação para exponencial e corre para o abraço, que é assunto das aulas passadas e a gente já sabe. E aí, olha só aqui, ó, logaritmo de 64 na base 32 é igual a 6/5. Isso mesmo. É a resposta, né? Isso. Vamos lá? Mais exemplos. Gente, a nossa aula é recheada de exemplos, né? Esse aqui eu não sei fazer, não. Olha lá, deixa a gente só falar aqui para vocês, essa aula, como esse assunto é novidade para vocês, porque o log a gente não vê no ensino fundamental, só vê agora no primeiro ano. Então, a gente trouxe muitos exemplos, acho que tem uns 10 aí, né? Então, assim, fica ligado nos exemplos, que isso vai te auxiliar nas atividades de sala, tá? Mas olha, professor, apesar de não termos visto log no ensino fundamental, o terreno foi preparado. Foi. Né? Assim como quando a gente vai plantar alguma coisa, Já, a gente né? não chega lá e joga a sua semente. Às vezes até nasce, né? Às vezes até nasce, mas não é da forma que a gente queria. Então, tem que preparar, arar a terra, né? Tem que fazer todo um processo de arar a terra, de verificar, né, como é que está o balanço químico dela, ver se ela está fraca em alguma coisa, se tem excesso em alguma outra coisa, para poder balancear. Mas aqui nós fizemos isso também, nós fizemos a revisão com os números, depois nós falamos de potência, de radiciação, vimos propriedades, vimos regras, depois falamos de equação exponencial, função exponencial, e agora entramos no logaritmo, que começa diferente, mas no meio do caminho tem um giro e ele vira uma equação exponencial. Então vamos lá ver mais exemplos para dar tempo, que a gente tem bastante coisa para mostrar. Olha lá. Então agora esse exemplo aqui, log de raiz cúbica de 1000 na base o quê? Na base 10. Ah, na base 10, já sei, né? Isso. Igual a x. O que eu vou fazer? Um procedimento inverso, 10 elevado né? a x. Igual a 10 elevado a x igual a raiz cúbica de 1000. E aí, a gente já sabe que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10. A gente pode agora eliminar, né, propriedade da radiciação. Isso. Elimina o radical com o expoente, né, do radicando, e ficamos com apenas 10. E 10 elevado a 1, né, é o resultado de 10. Então, vamos ter que cortamos a base e fica x igual a 1, beleza. Ah, então quer dizer que 10 elevado a 1 é o mesmo que raiz cúbica de 1000? Isso. Isso mesmo, tá? Mais esse exemplo. Agora vamos lá no exemplo 3. Vamos embora, que exemplo aqui eu não falo. Olha aí, ó, logaritmo de 1/25 na base 25, igual a x. E vamos fazer a transformação, vamos lá? Isso, 25 elevado a x é igual a 1/25. Ah, mas agora ficou difícil, hein? Ah, não, agora eu não sei fazer, não. Ah, mas e se eu inverter a fração aqui? Eu fico com 25, não fico? Fica, expoente negativo, né? Ah, então, pronto, 25 elevado a menos -1. Ou seja, elimina Mesma as base. bases e o x é
menos 1. Então, a resposta do log de 1 sobre 25 na base 25, o resultado é menos 1. Entendi. E aí a galera corre para o desespero. A gente está dando exemplos aqui variados, né? A gente está dando exemplo com base decimal, com base com radiciação na base tudo, e no aqui logaritmando. tem de tudo. É só a prática, gente. Assunto novo, a princípio ele dá aquela assustada, mas depois vocês vão ver que tá em casa, tá fácil, tá? Não. E agora a gente já falou, Da base 10. a gente já vem mostrando o que é esse de base 10. E ó, vou ser bonzinho com vocês, porque a gente é legal. Como é que é? Seu generoso, dona bondosa. Isso. Dona generosa e seu bondoso, Na base 10, foi quando surgiu mesmo o logaritmo, né? De repente, alguém estava resolvendo uma equação exponencial, travou, não conseguia fazer, e aí descobriu lá nos registros que existia uma tábua de logaritmo. E essa tábua tem na calculadora. Se você for na calculadora na parte científica, lá no celular você aperta para girar, quando ele gira, já aparece lá o logaritmo. Aquele logaritmo lá é o logaritmo decimal, tá certo? E com ele dá para usar, dá para desenvolver isso legalzinho. Vamos ver então como funciona esse logaritmo de base 10. Na verdade, a gente já vem mostrando para vocês. Olha lá. Então, na base 10, a gente é o caso que não aparece, né? A base pode não aparecer, mas quando não aparecer, a gente deduz que é um logaritmo decimal, ou seja, mesmo não aparecendo, a base é 10. Vamos agora nas equações logarítmicas, né? Que a gente falou lá na nossa pauta inicial que a gente ia precisar falar dela. Vamos lá. Demonstração da equação, né? Aqui, ó, é bem simples porque nós já temos lá alguns detalhes, não é? Quando tem o x é uma incógnita, certo? Então, se o x é uma incógnita, nós temos uma equação. Se essa equação depende do logaritmo, então essa equação é uma equação logarítmica. E aí nós temos aqui, para começar a entender a parte de equação, uma consequência da definição de logaritmo. Qual é essa consequência? Essa consequência é, se o meu logaritmando for 1, atenção, anota aí, estou resolvendo uma equação. No meio dessa equação eu cheguei lá que o meu logaritmando é 1. Professor, mas ele pode ser 1? Pode, está na propriedade, não é? Pode. Tem que ser maior do que 0. Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado é 0. Porque todo número elevado a 0 é 1, por isso, né? Outra consequência da definição. Então aqui a gente vai mostrar, né, alguns exemplos que ajudam vocês a resolver as equações. Olha lá. Toda vez que você tiver o logaritmando 1, o seu resultado é 0. Toda vez que você tiver base e logaritmando igual, o resultado é 1. Vimos isso no exemplo, né? Log de 5 na base 5. Pronto. Isso. Posso também encontrar já meu logaritmando fatorado. Se a fatoração tiver acontecido e o logaritmando tiver a mesma base que a base do logaritmo, a resposta é o expoente do meu logaritmando. Isso sim, você não precisa ficar preso nessas coisas. As propriedades vêm para auxiliar, ajudar, facilitar o cálculo. Não é obrigatório, tá? Beleza. Beleza? Outras consequências aqui, aí a gente vai ver mais isso na prática, isso, né? Essa consequência que tem aqui, né, quase não acontece. Eu tenho uma base e a minha potência, o meu expoente é um logaritmo. E eu percebo que a base do logaritmo é a mesma base da minha potência. Então a resposta vai ser o n, tá? Que é o meu logaritmando do expoente. Quando eu tenho um logaritmo de m na base a, e ele diz que esse logaritmo é igual a um outro logaritmo de n na base a, e isso aqui vocês precisam entender direitinho, porque isso aqui é quando vira uma equação. Eu vou dizer que o m é igual ao n, mas para eu afirmar que eles são iguais, as bases do logaritmo têm que ser a mesma, tá? Mesma base. A gente vai utilizar mais essas primeiras consequências aqui da página anterior, né? Isso. Essas aqui a gente vai usar assim com frequência, tá bom? Vamos lá então, mão na massa, é hora de mostrar mais exemplos. Então vamos. Né? Vamos lá. Exemplo de número 1 na hora da prática. Eu tenho log de 64 na base 4. Mas aqui não está igual a x. A gente iguala, né? Iguala. A gente iguala. E vamos fazer o processo
Inverso, né? Gira. Gira. Deixa eu pegar o vermelhinho que eu acho mais interessante. 4 elevado a x tem que ser igual a 64. Ou seja, quem é o 64? É 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 ao cubo. Beleza. Elimina as bases, o meu x vale 3. Do mesmo jeito aqui, ó. Agora eu tenho base 10, né? Vamos igualar a x. 10 elevado a x tem que ser igual a 0,1. E quem é 0,1? 0,1 é um décimo, não é? Ou 10 elevado a menos 1. Ah, é só mudar a vírgula de lugar, né? Olha Isso. lá. Vai ficar 1 sobre 10. Isso, que Aí é... passa o 10 para cima, é negativo. Beleza. Expoente. Então, elimina as bases e o meu x vale Menos 1. Olha aí, mais exemplos, né? A gente já tinha feito bem uns 5 ali, né? Agora vamos lá, 6, 7... Essa aula é recheada de exemplos para você não sair com dúvida. Vamos ver outra. Logaritmo de 16 na base 4 igual a x, faz o giro do amor, 4 elevado a x igual a 16. 16 é quem? 4 ao quadrado. Elimina as bases e o x fica valendo? 2. 2, bem facinho, né? Aqui também igual a x, ó. O bom é que esse Faz o material vai giro. todo para vocês, né? Então vocês vão ter acesso a toda essa resolução 2 aí. elevado a x é igual a raiz de 128. Ah, então eu posso melhorar isso decompondo o 128, né? E 128, se a gente for lá no nosso Torre de Hanoi, Torre de Hanoi, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. Na Torre de Hanoi é menos 1, né? Mas aqui não. 2 elevado a 7. Nas dobraduras, então. E aqui, né, a gente pode transformar... É na dobradura de papel, né? A gente pode transformar isso aqui numa fração. Fração. Lembrando Nós vimos que isso na aula passada, quem né? tá dentro fica em cima, quem tá fora vai pra fica baixo. embaixo. Ou seja, x igual a 7,5. meios. Beleza. Mais exemplos? Vamos lá. Eita, nós. Agora essa aqui não precisava nem resolver, né? Porque são eu iguais. já sei. Se são iguais... Vai dar 1. Vai fazer o giro, né? Por que que vai dar 1? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. É ele mesmo. Então... Professor, então na prova, se tiver uma questão assim, eu posso só aplicar aqui e falar que dá 1? Pode. Diretão. Pela propriedade, x é igual a 1. Igual esse outro aqui, olha lá. Ah, o logaritmando é 1. Eu já sei então que o x é resultado zero. é zero, né? Qual é o número que elevado a... que eu vou elevar que vai dar 1? Só se for zero, né? 0. Corta, corta. Então, quando for assim, tá? Você já coloca lá, pela propriedade, x igual a 1. Pela propriedade, x igual a 0. Acabou. Beleza. Mais uns exemplinhos aqui. Aqui vem aquela situação, né? Que a gente já sabe que o resultado vai ser o expoente, né? X igual Corta, a 7. E o último exemplo da aula de hoje, a gente sabe que tem quando não mostra, a base é 10. Vamos fazer o giro. 10 elevado a x igual a 100, né? E aí, 100 é 10 ao quadrado, 10 né? vezes 10. Ou seja, elimina as bases e meu x vale 2. Beleza. E aí, vamos olhar aqui, vamos conversar aqui. Tivemos aí de 10 a 12 exemplos, né? Não, se não aprender fazendo esse monte de exemplo, aí, meu querido... Ah, mas por que vocês fizeram um monte de exemplo? Porque você percebeu que o grande trabalho, a grande dificuldade do aluno é entender que o logaritmo é o inverso da equação exponencial. Então, se eu tenho um logaritmo e faço aquele giro, é que a professora até brincou, ela falou o giro do amor, o coraçãozinho ali, ó, vira uma equação exponencial. Então, teoricamente, aquelas equações lá de trás que nós não reforçamos tanto, que nós fizemos lá alguns exemplos, mas não foram tantos, nós fizemos pelo menos 12, mais de 10, vamos colocar 10 ou mais. Porque assim, a gente quis fazer exemplos variados das possíveis situações, aplicando a propriedade, não aplicando, para você ver que existem tipos, né, de situações que se apresentam, mas para você não ter dificuldade na hora das atividades de sala e nem na avaliação, tá? Perfeito. E agora, para dar uma descontraída, depois de tanto exemplo, tanto logaritmo, a gente tem o Brincando com os números. Vamos ver qual é a pergunta do dia de hoje? Olha lá. Tá lançado o desafio. Agora responda. Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na volta, ele conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ele viu no total? 10, 20, 30 ou 1.500? Ele conta 10 árvores na ida à sua direita e 10 árvores na volta à sua esquerda.
Quantas Será que são árvores? 10, são 20, 30 ou 1.500? Nossa Senhora. Nossa. Então agora é com vocês, né? Vamos lá, responder o desafio e também as atividades de sala, né? Então estamos encerrando a nossa aula, mas já já a gente está de volta aí com as revisões e com as correções. Até lá!